Bom dia, senhores. Atendendo um pedido de um de nossos telespectadores, hoje nós vamos explorar o tema A Teoria das Janelas Quebradas, de George Kelly. O que vem a ser a Teoria das Janelas Quebradas? Antes de começar esse vídeo, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal e, caso queiram também, podem fazer sugestões para os vídeos das próximas semanas. Tanto é que esse vídeo é uma sugestão de um de nossos telespectadores. Caso queiram contribuir para o desenvolvimento do canal, será disponibilizado o link abaixo desse vídeo. Então vamos ao tema que interessa. A teoria das janelas quebradas de George Kelly. Essa teoria ela foi desenvolvida nos Estados Unidos e também é denominada também como tolerância zero, que é decorrente dessa teoria das janelas quebradas. E foi inspirada pela Escola de Chicago e que passou a dar um caráter sagrado aos espaços públicos. Também é conhecido como realismo de direito ou neo-retribucionismo. Essa teoria ela parte do pressuposto que os pequenos delitos eles devem ser reprimidos de forma severa para que seja evitado a prática de delitos maiores. Como, por exemplo, pequenos furtos devem ser reprimidos com severidade para que mesmo seja evitado roubos, latrocínio, ou seja, crimes contra a vida, crimes de maior gravidade. Então, geralmente, essa teoria tem como finalidade a própria prevenção geral. Prevenção geral é positiva e negativa. Positiva seria a própria reafirmação da norma e negativa seria intimidar o cidadão para que não cometa crimes. Então, essa teoria, em 1982, ela foi elaborada por dois criminólogos norte-americanos, James Wilson e George Kelly, denominada Teoria das Janelas Quebradas. Então, para essa teoria, há uma relação de causalidade entre a desordem e a criminalidade. Então, foi feito por Philip Zimbardo, psicólogo da Universidade de Stanford, um experimento. Ou seja, um automóvel foi deixado num bairro de classe alta, de Palo Alto, na Califórnia, e outro automóvel foi deixado no Bronx, Nova York, bairro mais pobre. Então, o automóvel que foi deixado em Nova York, ele foi destruído em apenas 30 minutos. Por outro lado, o automóvel que foi deixado em Palo Alto, um bairro nobre da Califórnia, ele permaneceu intacto por uma semana. Então, por esse primeiro experimento, eles verificaram que a criminalidade está diretamente relacionada com a pobreza, com a desigualdade social. Por outro lado, eles fizeram um segundo experimento. Ou seja, o carro que estava no bairro rico de Nova York, eles quebraram uma das janelas e logo em seguida o carro ele foi totalmente destruído. Ou seja, em poucas horas o carro ele foi danificado de forma irreversível. Então, a partir desse segundo experimento, eles viram que não é só a pobreza que é a causa direta da criminalidade. Então, eles tiraram a conclusão que também a desordem
também seria uma das causas da criminalidade. Tanto é que o carro, após eles quebrarem uma das janelas, em poucas horas ele foi totalmente destruído, mesmo estando localizado em um bairro nobre, Palo Alto, na Califórnia. Então eles tiraram a conclusão que, por exemplo, se fosse quebrada uma janela de um prédio e essa janela não fosse imediatamente consertada, a tendência é que os próprios transeuntes acabassem por destruírem por completo o próprio edifício, por entenderem que não havia autoridade responsável naquele local para zelar desse prédio. Logo, então, todas as demais janelas do imóvel, porta e demais estruturas seriam destruídas. Então, eles concluíram que haveria decadência, por exemplo, no espaço urbano em pouco tempo, perpetuando a permanência de marginais no local. Ou seja, seria criado um local propício para a própria criminalidade. Então, geralmente, por exemplo, um edifício público que não esteja bem cuidado, esteja, por exemplo, com uma das suas portas destruídas ou janela danificada, parte como diz, ele transmite uma linguagem que ele está totalmente abandonado, que não tem autoridade sobre o local, então ele permite que o próprio local seja invadido, seja por usuário de drogas ou por outros fins, e acaba por completamente sendo destruído, depredado. Essa teoria das janelas quebradas, ela foi efetivamente aplicada na cidade de Nova York, no governo do prefeito Rudolph Giuliani, por meio da Operação Tolerância Zero. E essa operação, ela teve efeitos positivos, ou seja, reduziu consideravelmente os índices da criminalidade naquela cidade. Até que hoje Nova York é uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos. Não obstante, uma das principais críticas a essa teoria é que o uso desse projeto, dessa política de tolerância zero, houve um encarceramento em massa, principalmente da população carente, menos favorecida, tais como prostitutas, mendigos, sem teto, ou seja, um encarceramento desproporcional. Outra crítica também é que essa política de tolerância zero, ela só fazia análise da conduta do próprio indivíduo e não da sua situação pessoal. Outra crítica também que foi feita é que essa teoria das janelas quebradas, ela não há só uma relação de causalidade entre a desordem e a criminalidade, ou seja, é um estudo muito mais amplo, que também há a relação entre a criminalidade, a pobreza, o desemprego, a falta de moradia, ou seja, do próprio controle social informal da sociedade. Ou seja, falta de oferecer condições básicas para evitar a criminalidade, que seria a própria prevenção primária, ou seja, falta de oferecer políticas públicas como saúde, educação, transporte, moradia, para que fosse evitado crimes. Então essa política de tolerância zero, ela foi implantada pelo chefe de polícia da cidade de Nova York, William Brayton,
E ele procurou combater de forma severa os vândalos que atuavam em metrôs de Nova York. Então, do metrô para as ruas, ele acabou implantando a teoria da lei e da ordem. E ele realmente atuou contra grupos de vândalos que lavavam para-brisas de carros e extorquiam dinheiro de motoristas. E essa conduta era punida com a prática de serviços sociais, sem, porém, levada ao encarceramento. A não ser que a pessoa ela deixasse de cumprir as obrigações comunitárias. Então, nesse caso, essa pena restritiva de direitos era convertida em privativo de liberdade. Então, como foi realizado também o encarceramento em massa, isso aí é uma forma também de prevenção geral negativa, ou seja, uma forma de intimidar os demais membros da sociedade a não cometer esses delitos. Então, essa política de William Brayton partia de reprimir os pequenos delitos para que fossem evitados delitos mais graves, como roubos, homicídios, latrocínios. Então, em Nova York, após a atuação do prefeito Rudolph Giuliani e do chefe de polícia William Brayton, com a política da tolerância zero, segundo os defensores dessa teoria das janelas quebradas, da tolerância zero, os índices de criminalidade foram reduzidos em 57%, em geral. E os casos de homicídio caíram 65%. Ou seja, que houve um índice relevante de redução da própria criminalidade. Ou seja, a partir da repressão de pequenos delitos, como furtos, principalmente, e a atuação de vândalos em metrôs, eles conseguiram evitar crimes maiores, como foi exemplificado. Como, por exemplo, roubos, latrocínios, homicídios. Então, geralmente, essa teoria das janelas quebradas é parte do pressuposto que sempre tem que ser mantida a ordem na cidade, ou seja, a cidade, para que seja evitada a criminalidade, conforme até mesmo a escola de Chicago, tem que possuir boa iluminação, boa estrutura, porque por esse meio é parte do pressuposto que a cidade ela possui uma autoridade que a governa e que, portanto, é uma forma de até mesmo inibir a criminalidade. Agora, se a cidade é mal cuidada, possui ruas esburacadas, uma cidade suja, os prédios públicos abandonados, então passa uma sensação de desordem, de desintegração social. Então, a partir de um momento em que a cidade está abandonada, é parte do pressuposto que não tem ninguém que a comande, ou seja, essa cidade não tem autoridade. Então, esse ambiente de decadência, de degradação, passa a incentivar a própria criminalidade. Então, essa seria a essência da teoria das janelas quebradas. Tanto é que o carro que foi... Não foi só a questão da pobreza, o carro que foi deixado em Nova York foi destruído mais rapidamente. Mas mesmo o carro que foi deixado em Palo Alto, na Califórnia, um bairro rico, a partir do momento que foi destruída uma das janelas, ele acabou completamente sendo destruído. Ou seja, esse experimento demonstrou que mesmo automóvel, se não tiver em bom estado de conservação, estiver no local, se ele estiver danificado, ele passa
uma visão que está abandonada, então que ele pode, por exemplo, ser totalmente destruído. Então essa é a essência da teoria das janelas quebradas, ou seja, uma cidade que ela não esteja bem cuidada, que não esteja preservada, principalmente os prédios públicos bem cuidados, parte do pressuposto que a cidade está abandonada e que, portanto, é uma forma até mesmo de incentivar a criminalidade. E quanto à teoria das janelas quebradas, ela é criticada, principalmente em concursos de defensoria pública, que fala que é uma forma de panpenalismo, é uma forma exacerbada de aplicar o direito penal. E a crítica que se faz também é que só essa repressão criminal não seria suficiente para combater a prevenção primária, ou seja, seria exigido a médio e longo prazo a realização de políticas públicas para tais como nas áreas da saúde, educação, segurança pública, iluminação pública, para que realmente fosse construção de moradia, geração de empregos, para realmente fosse combatida a criminalidade. Isso geralmente é uma teoria, pode ser defendida em concurso de defensoria pública. Mas já em concurso para delegado, poderia bem ser sustentada a teoria das janelas quebradas. Uma vez que a partir da repressão de pequenos delitos, seria uma forma de evitar delitos mais graves. E essa teoria também mostra que quanto mais haja uma desordem social, principalmente em favelas, em que não há políticas públicas, não há saneamento básico, não há moradia de qualidade, isso abre margem, espaço até mesmo para o desenvolvimento da criminalidade, principalmente no que tange ao crime organizado, ao tráfico de drogas. Então essa teoria das janelas quebradas tem muita relevância em concursos, principalmente em carreiras policiais, porque combatendo-se os pequenos delitos, evitariam delitos mais graves. E que quanto mais bem cuidada a cidade, mais bem estruturado o ambiente, por exemplo, seria a probabilidade de criminalidade seria menor. Como, por exemplo, à noite, uma cidade que não possui uma boa iluminação pública. A maioria dos postes estão com defeito. Então, geralmente, são lugares propensos à prática de crimes. Sejam furtos, roubos, ou até mesmo crimes de natureza sexual. Agora, uma cidade limpa, bem cuidada, que possui uma boa iluminação pública, uma boa vigilância da polícia, seria menor a probabilidade da prática de crimes patrimoniais contra a vida de natureza sexual. Então, essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores, caso queiram fazer algum comentário, podem fazer. Peço aos senhores que sugiram também temas novos para os próximos vídeos. Se quiserem também pode compartilhar esse vídeo. Peço também que o senhor se inscreva em nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia.